Bom, boa noite, senhores, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli. Hoje eu vou falar para vocês, vou fazer uma abordagem prática da teoria da justiça. São 13 slides, 13 data shows. O título da minha apresentação será Como julgar justamente a justiça como uma disposição de caráter. Boa parte da apresentação que eu vou fazer leva em consideração o conceito de justiça que eu estudei num texto que é A Virtude da Justiça. E muito disso é inspirado na teoria aristotélica e na sua leitura através de Tomás de Aquino e de John Finnes. Tá? E só que eu pego essa teoria, esses conceitos da justiça nessa apresentação e vou tentar fazer com que isso se aplique à prática do profissional de direito que quer de fato fazer o que todos os profissionais de direito deveriam querer fazer, né, que é justiça. Quando a pessoa ingressa na faculdade de direito, ela deve não apenas querer saber os direitos, mas deve buscar justiça. Essa seria a missão dos profissionais do direito, né? Isso, evidentemente, passa por direitos, né? Bom, mas o que acontece? Nessa missão de se procurar a justiça, normalmente as pessoas consideram que basta estudar muito direito, né? Eu digo basta, mas as pessoas já pensam que é uma tarefa difícil, que o direito é difícil de ser estudado, que o direito não é uma ciência matemática, não tem uma única resposta para todos os seus problemas, mas de qualquer forma ainda essa que pensa que é difícil, essa visão que pensa que é difícil estudar o direito, para mim ainda é uma visão simplificada do problema jurídico, ou melhor, do problema da justiça. Esse problema de se julgar um processo apropriadamente ou mesmo de atuar nesse processo como advogado ou como promotor. No caso específico, eu escolhi o ponto de vista do juiz, então eu vou falar assim, julgar um processo justamente, mas eu considero que isso seja aplicável também para um promotor de justiça e mesmo para um advogado de defesa. Acontece que a vantagem que o ponto de vista do juiz me traz para mim falar a respeito do que seja a justiça e como encontrar a justiça, como decidir justamente um processo, é exatamente a neutralidade, né? O juiz ele não nem defende nem acusa, ele é sujeito dos argumentos da defesa e sujeito, ouvinte dos argumentos da acusação também. Ele deve ocupar um espaço neutro dentro do processo e deve decidi-lo de maneira justa, né? Nem sendo arbitrário num sentido, nem sendo arbitrário no outro sentido. Então ele traz esse ponto de vista neutro, que é interessante para a gente falar sobre a justiça e também sobre as condições de se decidir justamente um processo, colocando isso numa linguagem dos dias de hoje, né? Dar a cada um o seu direito. Então, o ponto de vista do juiz é o ponto de vista exatamente de quem atribui a cada sujeito, autor e réu, os seus direitos. É um ponto de vista neutro e seus deveres também. Então é um ponto de vista neutro que propicia esse aspecto, né, que é mais claro para se falar sobre as exigências da justiça. Outra questão interessante também, que eu vinha falando, né, é esse ponto de que as pessoas consideram que já é difícil estudar o direito. Mas a minha ideia nessa apresentação é exatamente mostrar para vocês que não é suficiente estudar o direito. Muitas vezes a gente sabe o que é certo e não escolhe o que é certo. Ou melhor, em termos de justiça, muitas vezes você pode estudar a justiça, conhecer o que é justo e não decidir justamente, saber o que é justo e não decidir justamente. Eu vou mostrar primeiro que as questões éticas podem interferir, inclusive nessa nossa capacidade de enxergar o que é justo, ou melhor, enxergar quais direitos e quais deveres pertencem a cada uma das partes, como também pretendo mostrar para vocês que exigências éticas são necessárias mesmo para aqueles que tenham estudado muito o direito e saibam muito a respeito de leis, de doutrina e de jurisprudência, porque as virtudes éticas podem influenciar diretamente nas suas escolhas, ou melhor, nos seus juízos de justiça, na atribuição de cada direito e cada dever a cada uma das partes, tá? Então eu dividi essa apresentação que trata dos problemas éticos que influenciam no julgamento da justiça, da virtude da justiça, Então,
vou me focar aqui em problemas éticos que influenciam no julgamento da justiça, né? Ou seja, dessa pessoa que ocupa a função de magistrado e que vai dar a cada um que é o seu direito. Então, em resumo, são 7 pontos aqui, tá? Introdução, o conceito da justiça, o hábito do justo, a prudência, saber prático e a justiça, a acrasia, as 4 virtudes cardeais, conexão das virtudes e equidade. Adianto para vocês que essa não é uma apresentação que eu vou me aprofundar em cada um desses pontos. Isso eu já fiz em outras apresentações, em outras videoaulas que estão disponíveis aqui no canal. Aliás, também estudo isso bem mais profundamente nesse texto que eu indiquei para vocês, que é a virtude da justiça. Mas a ideia é mostrar para vocês como cada um desses elementos pode influenciar no julgamento de um juiz ou no trabalho de um advogado e de um promotor, tá? Então, senhores e senhoras, primeiro só retomando, né? O que é a justiça? Que nem eu disse, esse não é um vídeo especificamente para me aprofundar no conceito da justiça, tenho muitos outros vídeos a respeito disso, né? Mas só para lembrar a vocês, né, que a justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu direito, né? Então, se nós temos o poder judiciário, temos uma pessoa que é o juiz, que ocupa a função de magistrado no poder judiciário, atribuindo a cada um o seu direito quando houve uma injustiça e a pessoa se socorre do poder judiciário, essa pessoa ela deve ter a virtude ética da justiça, que vai levar ela a atribuir a cada um o seu direito e os seus deveres, né? A palavra em grego aqui, em latim, é ius, e a palavra ius em latim quer dizer, a palavra em grego até é dikaion, e é similar ao ius, né? Quer dizer o justo. Então, a virtude da justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu justo, né? O seu ius. E ius quer dizer tanto direito quanto os deveres, né? O justo, né? São direitos e deveres. Então, o juiz é a pessoa que deve ser dotada dessa virtude da justiça. Evidentemente, há um aspecto de estudo, é uma pessoa que deve estudar o direito. Espero que nessa nossa apresentação de hoje fique claro como isso vai operacionalizar no julgamento de um processo, né? É uma pessoa que certamente deve estudar o direito, deve estudar as leis, deve estudar as decisões judiciais, talvez seja até muito importante o estudo das decisões judiciais, deve estudar, além das decisões judiciais também, a doutrina, né, ter uma cultura jurídica, mas isso não vai ser suficiente para ele dar a cada um o seu direito, né, escolher o que é o justo e dar à pessoa o seu direito e os seus deveres. A ideia é mostrar que há um aspecto cognitivo, que é um aspecto racional, e um aspecto de estudo, de desenvolvimento de cultura jurídica, de entendimento, de aprender, né, o que está na lei, na doutrina e na jurisprudência, absorver um pouco de conteúdo jurídico, de cultura jurídica, certamente, mas isso não vai ser suficiente. Mesmo no nível racional, isso não é suficiente, porque a gente está falando aqui não de uma ciência matemática, que você pode decorar uma série de regras matemáticas, por exemplo, a regra da tabuada ou outras tantas, e aplicar isso, que sempre vai obter o mesmo resultado. Aqui nós estamos falando de uma ciência que é uma ciência prática, que vai exigir da pessoa um outro tipo de conhecimento que não se obtém tão somente lendo leis, lendo doutrina, lendo jurisprudência ou lendo súmulas. Não basta a pessoa estudar teoricamente as fontes de direito, porque ela não vai obter o conhecimento necessário para desempenhar as funções jurídicas. Além disso, existem as questões éticas que são fundamentais para que a pessoa possa empreender essa tarefa, que é encontrar o justo ou decidir apropriadamente o que é o direito de um e o dever de outra pessoa. Então, aqui tem um resumo, né? Quais são os problemas que influenciam no julgamento da justiça? Eu tenho alguns textos já escritos sobre esse tema e poderia fazer uma lista mais ampla de outros problemas que influenciam, né, no julgamento da justiça. Contudo, aqui eu pensei alguns que eu considero problemas fundamentais, tá? Primeiro, há uma questão de que se a justiça é uma virtude ética
que consiste na vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu direito, esse constância e perpetuidade é o hábito. E isso pode influenciar no julgamento da justiça. O segundo é a prudência, que nem eu falei. A prudência ela não é um saber teórico, é um saber prático. E não se aprende as questões da prudência ou mesmo da prudência jurídica, e nem se deveria estudar a prudência, a matéria da prudência jurídica, no caso o direito, as regras de direito, como se estuda a matemática. É diferente esse estudo. E a gente vai aprender as questões da prudência de uma maneira... é melhor nem... Até não poderia colocar assim, aprender as questões da prudência ou aprender o direito, mas vai desenvolver esse costume jurídico, o costume de achar o que o direito diz naquela situação, não apenas estudando, e estudar é um fator importante, evidentemente, mas é necessário algo a mais que muitas vezes, inclusive, os livros não podem nos dar, né? Não podem nos dar. E isso deve ser desenvolvido também por um estudante de direito, né? A acrasia é um problema interessante também. As 4 virtudes cardeais, a conexão das virtudes, essa é outra questão que, se não for levada em consideração, dificilmente o juiz pode acertar em 99% dos casos fáceis. Mas quando ele tiver um caso difícil, a chance dele errar no julgamento será grande, se não levar em consideração essa questão da conexão das virtudes. E por último, dos problemas que eu pensei para debater com vocês, é a questão da virtude da equidade, tá? Que é uma questão que eu já desenvolvi vários vídeos sobre esse tema. Essa semana passada mesmo eu postei um vídeo sobre a argumentação jurídica e a interpretação do direito e a virtude da equidade, e eu considero ela fundamental. Somente eu não, né? Mas muitas pessoas consideram ela uma virtude fundamental para a gente que estuda, né, o caráter apropriado de um juiz. Então, se nós estamos falando aqui da vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu direito, da virtude da justiça, o primeiro ponto que eu devo levar em consideração aqui é que uma virtude ética, ela não se desenvolve lendo livros, né? O exemplo do Aristóteles ele apela para um instrumento musical da época, que é a cítara, né? A gente poderia pensar nos dias de hoje um violão, né? Vocês já pensaram, será que é possível aprender a tocar violão, aprender a tocar teclado ou qualquer outro instrumento musical lendo livros a respeito desse instrumento musical, lendo o conceito de violão, no caso cítara, que é um instrumento da Grécia Antiga? Será que se vocês lerem a respeito da cítara, vocês vão aprender a tocar a cítara? O que o Aristóteles chama atenção é que aprender a tocar cítara é algo que se exerce na prática, é necessário praticar. Você aprende a tocar a cítara tocando a cítara, não apenas lendo a respeito da cítara. Você aprende a tocar um violão tocando o violão, não apenas lendo livros a respeito de tocar violão ou mesmo lendo partituras, né? É necessário que você, de fato, desempenhe aquela atividade. E o Aristóteles vai dizer exatamente isso, né? Que para nos tornarmos justos, é necessário que nós pratiquemos atos de justiça, né? Assim como alguém só aprende a tocar cítara ou violão tocando, justiça acontece a mesma coisa. Você só vai se tornar uma pessoa justa e aprender a decidir o que pertence a um e o que pertence ao outro, o direito de um e o direito de outro, praticando atos de justiça. Evidentemente que é necessário estudar a lei, estudar a doutrina, estudar a jurisprudência, estudar as súmulas, as fontes do direito. Mas só quando você colocar esse estudo teórico que você está fazendo na prática, né, exercer, por exemplo, um estágio profissional, um estágio no escritório de advocacia, o assessoramento ao juiz, somente nesse momento é que você vai, de fato, começar a aprender o que é o direito, ou o que é dizer o direito, decidir justamente, né? Apenas ler alguém que não tem a prática, ele ainda falta exatamente esse exercício profissional, né? Então, é necessário. Você vai se tornar um tocador de cítara, tocando cítara, um tocador de violão, tocando violão.
e um jurista julgando o processo, decidindo o processo, ou advogando, ou agindo como um promotor em um processo, atuando como um promotor em um processo judicial, né? A outra coisa, né? Então, ou melhor dizendo, né? Então, fazendo é que se aprende os atos de justiça, né? Se a justiça é a virtude que leva alguém a dar ao outro o que lhe pertence, fazendo atos de justiça é que ele vai saber o que pertence ao outro, o que é o justo, e o que não pertence a si próprio, né? Tanto o que pertence ao outro, quanto o que pertence, o que não pertence a si próprio e o que pertence a um terceiro, né? Para a pessoa que vai agir profissionalmente nesse sentido, isso é fundamental. Seja um advogado, um juiz ou mesmo um promotor, isso é fundamental. Um acusador é fundamental, porque você vai estar interferindo na justiça e na vida das outras pessoas, né? Então, para você se formar de maneira apropriada a decidir justamente um processo, não basta você, ainda que um concurso público exija de você tão somente o acúmulo de um conteúdo, e muitas vezes o que o concurso público faz é ser dirigido para concurseiros, né? A pessoa pode ser um excelente juiz com uma formação jurídica e ética excelente, mas não ser um concurseiro e ter dificuldade em um concurso público. Da mesma forma, né, a pessoa, para se preparar para o concurso público, é exigido dela uma forma de estudo, mas para exercer profissionalmente essa profissão, que é de distribuidor de justiça, no caso de um juiz, né, dizendo a cada um o que lhe pertence, essa pessoa ela precisa de uma preparação que passa também pela prática, né? Afinal de contas, ela vai se tornar uma pessoa justa praticando atos de justiça. E o estudo que ela deve fazer deve buscar essa questão prática, efetivamente, tá? A virtude da prudência, que diz respeito a um saber prático, é ainda uma virtude racional, é uma parte da razão que a gente desenvolve, né, para saber como agir com inteligência e como escolher o que é apropriado com inteligência, no caso da virtude da justiça, dizer o que é o justo, né, o que são os direitos e deveres de cada um. Poderia até chamar ela de sensatez. Primeira colocação que eu poderia fazer para vocês a respeito da virtude da prudência, que é uma coisa que é muito desenvolvida pelo filósofo John Finnis, tá? É que a prudência envolve tanto a inteligência dos fins que você está escolhendo, os fins devem ser inteligentes, quanto dos meios que você escolhe para alcançar aqueles fins devem ser inteligentes também. Só que não basta para você desenvolver essa inteligência estudar. Por exemplo, pode ser que para você saber, né, que algo seja inteligente de ser perseguido, por exemplo, se você tem um problema de saúde, que é a diabetes, por exemplo, né, você precisa saber o que é a diabetes, ou pelo menos tem um médico que saiba o que é diabetes, você precisa saber que o açúcar lhe faz mal, você precisa saber que determinado alimento contém açúcar, e todos esses pontos, se você errar, né, se você não souber que tem diabetes, se você não souber que diabetes é uma doença que se agrava com o açúcar, né, ou que isso pode ocasionar até a sua morte, ou se você não souber mesmo que determinado alimento contém açúcar, isso eu já vi algumas situações, né, em termos de alimentação, que a pessoa tem restrição, mas não sabe que determinado alimento é abrangido pela restrição por causa de algum ingrediente que ela não sabia que tinha. Tudo isso é saber, né? Então, você tem uma finalidade que é razoável, que é preservar a sua saúde, mas não só isso é importante, por exemplo, no caso de uma pessoa que é usuária de drogas, né, o crack, né, por exemplo, que é uma droga que causa muito mal à saúde, às vezes a pessoa ainda não consegue saber ou não consegue impor essa questão de que a saúde é um bem para ela, né? E ela acaba vivendo em função do prazer.
Então ela está equivocada aqui, né? Primeiro, na finalidade, porque acha que o prazer é o fim último da vida e que tudo deve ser sacrificado em função do prazer, mas também, muitas vezes, ela pode não saber que determinado da substância que ela está consumindo pode lhe causar um mal muito grande, né? Primeiro, a finalidade deve ser razoável e o modo de perseguir essa finalidade deve ser razoável também, tá? Então, em resumo, a sensatez, ela visa fins razoáveis e modos razoáveis. E não basta estudar, mas devemos praticar para exatamente, né, conseguirmos saber o que é razoável e escolher os meios de alcançar essa razoabilidade. Tem um ponto aqui que é bem interessante, que eu gostaria de destacar para vocês, que é o seguinte. Se vocês pensassem assim, se a prudência, se a justiça é uma virtude ética e a prudência ela se relaciona com a justiça, a prudência que eu poderia tratar como a sensatez, né? O jurista ele deve ser uma pessoa sensata também, deve ter a inteligência prática, né? E isso em parte é desenvolvido estudando o direito, em parte colocando em prática. Esse ponto da prática, para mim, fica claro numa analogia que eu faço, né? Uma vez eu me perguntei, com base até no Aristóteles ali, em algumas reflexões que o Aristóteles vinha fazendo, quem é que sabe mais? O que sabe... Vamos pegar um outro exemplo aqui, uma analogia, a partir de um raciocínio analógico que vai facilitar a compreensão do raciocínio jurídico. Quem é que sabe mais? Por exemplo, um funcionário de uma propriedade rural, que muitas vezes pode ser inclusive analfabeto, não saber ler, mas que sabe que se ele pegar o remedinho da caixa vermelha e aplicar no animal que tem determinado sintoma, né, que sei lá, que tem febre, que tem qualquer sintoma que seja, ele vai resolver o problema do animal. Ou o veterinário, ou melhor até dizendo, né, o estudante de veterinária que nunca se defrontou com um animal, que nunca tocou que nunca, de fato, resolveu um problema médico de um animal. Talvez em veterinária isso seja um pouco mais difícil, mas no direito eu já conheci alguns estudantes assim, né? Que tiram somente nota 10, né? Tiram notas excelentes, mas só notas acima de 9, certamente. Mas que ao mesmo tempo nunca se preocuparam em exercer a prática. Quem é que sabe mais? Esse estudante, esse acadêmico que se preocupa apenas com os livros ou aquele funcionário que não tem nenhuma formação acadêmica, mas ao mesmo tempo tem a prática, né? Até eu vou dizer assim, pesar os dois conhecimentos, o teórico, puramente teórico, sem a prática, e o prático, né? Só sem nenhuma teoria, né? Colocar essas duas coisas na bandeja e pesar. Do ponto de vista do animal e do cliente, né, do proprietário do animal, do tutor do animal, como quer que chamem, né, a pessoa que detém o animal, né, do ponto de vista dele, certamente eu acho que a pessoa que sabe resolver, sabe como resolver, sabe mais do que aquele que detém tão somente o conhecimento teórico, mas não sabe resolver na prática, né? Aquele que estudou todos os medicamentos no livro, mas que diante do animal não sabe o que fazer, né? Porque às vezes os sintomas podem não bater exatamente com os dos livros, né? Agora, vamos pensar uma segunda situação. E se a gente pensar assim, uma situação em que esse estudante fez estágio durante o curso de veterinária e depois que se formou, exerceu a veterinária por um período. Quem é que sabe mais? Aquele funcionário da propriedade rural que não sabe, que não tem uma formação acadêmica, ou melhor, que sabe como fazer, mas não sabe por que faz aquilo, só sabe associar o remédio da caixa vermelha com a doença, com os sintomas que o animal apresenta, ou aquela pessoa que adquiriu esse conhecimento prático de como fazer e agora tem mais um conhecimento que soma essa pessoa, que é como, além do como fazer, o porquê fazer, né? Ou melhor dizendo, ele sabe por que aquele remédio da caixa vermelha é capaz de curar aqueles sintomas do animal. Me parece que até praticamente, não apenas teoricamente falando, mas praticamente falando, essa pessoa que sabe como fazer e sabe por que faz, ele ganha em termos de conhecimento na medida em que, se mudar a caixa do remédio, se mudar o princípio do remédio, ou mesmo se houver outra doença que os sintomas sejam parecidos,
Como ele não sabe apenas como fazer, mas sabe por que está fazendo, ele consegue adaptar melhor as situações, né? Consegue resolver melhor essas situações, né? Por outro lado, se ele só sabe por que faz, mas não sabe como fazer, ele não tem nenhuma serventia, seja para o animal, seja para o proprietário do animal, né? Da mesma forma no direito, né? Se você se basear tão somente no estudo dos livros, você até pode entender por que numa dissolução de união estável, né, a metade do patrimônio deve ir para cada companheiro, porque a lei diz isso. Você até sabe por quê, mas você não sabe ainda fazer uma dissolução de união estável, né? Você pode até saber o porquê no divórcio, né, os filhos vão ficar em guarda compartilhada ou coisa parecida, mas você ainda não sabe divorciar. Né? E assim por diante, né? Se vocês pensarem em todos esses problemas judiciais, né, você pode saber até por que o juiz condenou, né, o réu, o júri condenou o réu lá o crime de homicídio e o juiz calculou a pena em tantos anos de prisão. Você até pode saber por que foi feito isso, mas você não sabe calcular e não sabe quando é justo condenar de fato, né? Porque você leu lá a lei, o Código de Processo Penal, você leu o Código Penal, você leu a Constituição, mas aplicar esse conhecimento que está nos livros na prática é um pouquinho mais difícil. Não é tão simples, né? Não basta ler essas questões, né? Certamente ajuda, por exemplo, né, você lê a lei, lê a doutrina, porque vai comentar a lei. Existem alguns textos doutrinários que são, na verdade, até comentários à lei, isso pode ajudar também, mas é necessário você, pelo menos, estudar as decisões judiciais, ainda enquanto a gente está falando nesse aspecto de estudo, né? As decisões judiciais, em que pese elas ainda não ser a prática jurídica, elas já são a prática de alguém que já decidiu, que se defrontou sobre os mesmos problemas, né, com as mesmas leis, e tentou resolver aqueles problemas com as leis que ele dispunha, né? Isso não só funciona como uma fonte de direito em termos teóricos, mas já é um caminho que você pode seguir, é um bom conselho, né? Se a gente pegar o Hesíodo, né? O perfeito é aquele que sabe o que é bom fazer e escolhe o que é bom fazer, né? Ainda tem uma utilidade, diz o Hesíodo, aquele que não sabe o que é bom fazer, mas escuta o bom conselho. Né? Inútil é aquele que não faz e nem escuta o bom conselho, diria o Hesíodo. Da mesma forma que, ainda que você não tenha a prática jurídica, se você estudar a jurisprudência vendo como ela aplica a lei naquela circunstância, isso já aponta um caminho de alguém que já tem experiência, muitas vezes, naquela situação. Né? Então, já é um caminho prático, já é um passo mais próximo da prática do que, por exemplo, apenas a leitura da lei. Então, doutrina e lei ainda são muito teóricos. Às vezes, existem alguns autores doutrinários que aplicam já, né, em casos práticos a legislação. Né? Isso, claro que ajuda, mas certamente a jurisprudência já é um passo ainda mais próximo da prática, em que pese não ser ela mesma a própria prática. Tá? Até eu tenho 3 etapas aqui, né? Primeiro, aquele que sabe como fazer, mas não sabe por que faz. Segundo, aquele que sabe como fazer e sabe por que faz, né? Então, esse saberia mais. Saber como fazer e por que faz, ele associa o melhor dos dois mundos e certamente isso envolve o desempenho, né, prático, mas também o conhecimento teórico. Mas isso não é só esse ponto. Eu diria, depois de conversar, né, e trocar algumas ideias com alguns professores, me parece que eu diria ainda, né, tem uma questão assim, saber como fazer, saber por que faz, mas isso seria diferente se você fizesse isso na prática mesmo. Então, uma das formas que eu aconselho, se você é estudante de direito, desenvolver essa capacidade de aprender como fazer associando com conhecimento teórico, já falei, né? Primeiro, o estudo da jurisprudência, dos casos práticos, né? Segundo, seria interessante também atividades simuladas, né? Que nem a gente faz julgamentos simulados ou petições simuladas. Isso normalmente os currículos das universidades de direito oferecem, né? Lá na Universidade Luterana nós temos o Sajubra, mas tem esse serviço de assistência judiciária gratuita, mas fundamentalmente o que pode trazer ainda é que me parece que aprender a prática, por exemplo, num estágio
é diferente de uma atividade meramente simulada, né? Como, por exemplo, um júri simulado ou uma petição simulada, porque você acaba afetando a vida das pessoas verdadeiramente. E aí, o senso de realidade que você desenvolve no desempenho daquela atividade é algo mais profundo do que simplesmente desenvolver uma atividade simulada. Claro, primeiro, o estudo teórico. Você tem que ter algum conhecimento para fazer mesmo uma atividade simulada, né? Segundo, a atividade simulada. Terceiro, não mais uma atividade simulada, mas uma prática profissional, no exercício de um estágio, em que o estudante ele vai ser assessorado e fiscalizado por um profissional já experiente, né, que já exerce a profissão naquela área. Por exemplo, um estágio junto a um escritório de advocacia, um estágio junto a uma entidade que presta esse serviço de assessoria jurídica nas universidades, ou mesmo, né, as cadeiras práticas nesse aspecto, ou mesmo ainda um estágio como assessor de juiz, por exemplo, né? Esse tipo de atividade profissional em que a pessoa vai aplicar na prática aquele conhecimento teórico é fundamental para desenvolver esse senso de justiça no que diz respeito ao aspecto teórico, né? Diria Aristóteles até na Política, livro 3, se eu não me engano, né? Os juízes, eles vão se formar justos e vão saber o que é a lei por exercer reiteradamente, né, essa atividade de dar a cada um o que é seu. Então o juiz vai acabar conhecendo o que é o justo, vai conhecer o caso da lei, porque ele acaba fazendo isso muitas vezes. Chega na hora que ele está de frente de uma situação similar, ele vai acabar decidindo aquela situação porque ele já conhece. Casos fáceis, claro, muitas vezes até mesmo um estudante de direito pode decidir. Mas quando o que é o interessante é exatamente os casos difíceis, né, em que a coisa já não é tão clara. E aí, nesse caso, a pessoa tem que já ter introjetada a lei, conhecer a lei não só porque leu num livro, porque leu na doutrina ou porque leu a própria lei, mas ter ela introjetada. Isso dá um tipo de conhecimento que é mais qualificado, tá? E eu perguntaria para vocês, será que alguém sabe mais do que aquele que sabe como fazer e sabe por que faz? E já vou adiantando, né? E mais, né? E faz isso na vida verdadeira das pessoas, né? Sabe como fazer, sabe por que faz e exerce isso verdadeiramente na vida das pessoas, né? Altera a vida das pessoas, dando a cada um o que lhe pertence e na própria vida. Posso dizer por experiência, mas acho que eu posso apelar para a experiência interior de vocês, né? Que normalmente, mesmo que a gente saiba como fazer e por que faz, quando a gente desenvolve essa capacidade de transmitir para outra pessoa, ou pelo menos se esforça nesse sentido de transmitir para outra pessoa aquilo que a gente sabe, aí a gente começa a conhecer os limites do nosso próprio conhecimento, né? Aliás, nessa disciplina aqui tem uns que gostaram muito do Sócrates, né? Que dizia que a única coisa que ele sabia é que ele não sabia. E isso já era uma vantagem em termos de conhecimento, né? Então, vou dizer para vocês, né, se alguém quer alcançar esse ponto de saber o que não sabe, né, isso você não vai alcançar apenas afirmando as coisas que sabe, né? Mas se você submeter elas ao julgamento, fizer esse exercício de tentar explicar para as outras pessoas aquelas coisas que você acha que sabe, aí você vai conhecer os limites do próprio conhecimento. Aí você vai se defrontar com tudo que você não sabe, né? Por exemplo, eu imagino, né, que um professor que se obriga a ensinar para os seus alunos como fazer e por que se deve fazer, esse professor sabe mais do que essa pessoa que apenas sabe como fazer ou essa pessoa que sabe como fazer e por que faz. Porque esse passo que a pessoa dá, né, de tentar explicar para outras pessoas e se submeter às críticas e às exigências das outras pessoas e às ponderações das outras pessoas e buscar dentro de si mesmo os argumentos para reforçar aquelas práticas que ela considera corretas e apropriadas e justas, no caso da justiça, isso é um exercício que desenvolve ainda mais essa capacidade cognitiva, né, da prudência. Aliás, se eu apelasse para o interior de vocês,
né, enquanto estudantes, para a experiência de vocês, certamente vocês já se defrontaram com aquela prova, né, com aquele teste que vocês pensam que sabem tudo que vai cair ali, e ao mesmo tempo, quando vão responder, dá aquele branco e vocês veem que vocês não sabem nada, né? Vocês imaginavam que sabiam tudo, toda a matéria, né? Isso aí é exatamente, você estuda e acha que domina a matéria, mas quando alguém exige de você que exponha aquilo que você sabe, aí você começa a encontrar os limites daquilo que você sabe e do que você não sabe. Então, esse conhecimento prudencial, esse conhecimento prático, ele é um conhecimento exigente. Ele depende de um estudo em termos assim acadêmico, na universidade, poderia dizer, um estudo de leis, um estudo de doutrina, um estudo de jurisprudência, né? E isso vai dar o quê? Vai dar uma bagagem, um conteúdo, uma cultura jurídica para você. Não adianta você buscar desenvolver a virtude da justiça para julgar um processo profissionalmente se você não sabe o que é divórcio, né? Para você saber como divorciar e por que divorciar, é importante você também saber o que é divórcio. Agora, a questão é que saber apenas o que é divórcio não é suficiente. O que é exigido de um profissional jurídico é saber como divorciar e por que divorciar, né? De que maneira as regras de divórcio interagem, regulando as relações entre os cônjuges e pondo fim às diversas contendas que podem haver em termos de filhos, de patrimônio, de guarda, de alimentos e etc e tal. E isso se aprende na prática, tá? Então, retomando, né? Eu acho que a pessoa que sabe como fazer e tem a prática sabe mais de quem apenas sabe por que fazer e não tem a prática. Só que aquele que sabe como fazer tem a prática e por que fazer tem a teoria, sabe mais do que o primeiro. Terceiro, aquele que sabe como fazer, por que fazer e exerce isso efetivamente e ainda por cima é capaz de ensinar aos outros aquilo que ele sabe como fazer e por que fazer, esse sabe mais do que todos, né? E seria assim, do ponto de vista da acumulação do conhecimento, seria a pessoa que mais conhece. Esse seria, em termos de desenvolvimento da virtude dianoética, da prudência, da sensatez, o topo, assim, eu imagino, né, que nós deveríamos visar. Então, se você quer ser um juiz justo, que é capaz de julgar bem um processo, tente desenvolver a prática, né? Qualquer profissional do direito, estou pegando o juiz como caso central aqui, né? Mas qualquer profissional do direito, né? Advogado, promotor, juiz, etc e tal, tente desenvolver a prática, aprender como fazer, depois desenvolver esse aspecto mais cognitivo, né, da prudência enquanto conhecimento intelectual, né, que é desenvolver a cultura jurídica e fundamentalmente pensando que aquilo que você está lendo na lei vai resolver os problemas de pessoas verdadeiras, como dizem alguns autores, né, pessoas de carne e osso, né? Então tente juntar esses dois aspectos, mas além disso, se você ainda se obrigar a ensinar as outras pessoas ou escrever um texto sobre isso, ou mesmo participar de eventos trocando ideias, né, a respeito disso e se expondo, aí sim, né, você vai colocar suas ideias à prova. Então, um bom juiz deveria passar por esses três aspectos. Aqui tem até um argumento defensável em favor de que juízes ou advogados ou mesmo promotores deveriam também desenvolver uma carreira acadêmica e se preocupar em escrever, né, artigos e ensaios a respeito desses temas, né? Seria uma forma de desenvolver esse aspecto teórico. Mas isso não é tudo. O problema que aí, até aqui eu acho que vocês conseguiriam pensar assim, isso a universidade consegue me dar, o curso de Direito consegue me dar, se eu associar um estágio profissional com o curso de Direito, eu vou ter o melhor dos dois mundos, porque eu vou aprender a teoria na universidade, se eu ainda pensar assim, vou aprender a teoria pensando na prática, né, voltada à prática, lendo uma lei, buscando jurisprudência e participando de audiências, né, e além disso faço um estágio, isso certamente seria um ganho em termos de curso de direito. Mas isso não seria suficiente, porque muitas vezes, e aí que entra os outros aspectos éticos,
a gente sabe o que é justo, mas não consegue escolher o que é justo, né? Quantas vezes você sabe que você deveria fazer uma dieta e não faz a dieta, né? Sabe que deveria, sei lá, estudar para a prova e não estuda para a prova, né? Ou seja, muitas vezes, que nem diz o Aristóteles no livro 7º da Ética Nicômaco, a gente sabe o que deve fazer, mas a gente não consegue escolher aquilo, né? E isso afeta a justiça também. Então, não basta um profissional do direito ter uma formação jurídica boa, né, excelente até, que junte os aspectos tanto teóricos, acadêmicos, quanto práticos, se ele não é capaz de impor isso à própria vontade e às próprias escolhas. Então, esse é o problema que o Aristóteles chama de acrasia, né? O acrates, né, no grego, aquele que sabe o que deve fazer, mas não consegue escolher, esse tem um problema ético e isso pode influenciar também a virtude da justiça. Então, por exemplo, eu gosto de dar também, de fazer uma analogia, ou trazer um exemplo para tentar explicar essa situação que torna mais assim, próximo da justiça. Mas pensem em vocês assim, ó. Se nós achássemos, se alguém, não vou pensar nem eu, nem você, né? Mas vamos pensar uma terceira pessoa. Vamos supor que alguém acha alguém perca um valor aí, vamos supor um valor significativo, 30 mil reais, vamos dizer que a pessoa tenha vendido aí um automóvel, qualquer bem, e tenha perdido 30 mil reais. E outra pessoa acha. Então vamos pensar em 5 casos. A primeira pessoa que acha esse dinheiro, ela simplesmente acha esse dinheiro e pergunta de quem é, e devolve o dinheiro. Então esse é o primeiro caso. Ele acha, nem titubeia, simplesmente acha e já pensa, vou devolver. O segundo caso, ele acha o dinheiro e pensa, vou devolver esse dinheiro, tenho que devolver. E procura e não consegue achar. Até podemos pensar nesse caso, né? Ele não consegue achar o proprietário, mas vamos supor, ele até vai lá na delegacia de polícia, entrega o dinheiro, olha, avisa, ó, aconteceu isso, o delegado passa o recibo para ele, diz assim, olha, se não aparecer em 6 meses, vem aqui, o dinheiro é teu, né? E isso acaba acontecendo. Depois de 6 meses, o delegado chama ele e diz, olha, não apareceu o dinheiro, então nós vamos, é seu dinheiro, porque é perdido o dinheiro. Tá? Então vamos supor, ele acha o dinheiro, tenta devolver de todas as formas, com sinceridade de coração, né? Ele quer devolver, mas não consegue devolver por fatores alheios à vontade e às escolhas dele, né? O terceiro, vamos supor, ele acha o dinheiro, acha o mesmo dinheiro, os 30 mil, tem muito achador de dinheiro aí já. Então, o terceiro caso, ele acha o dinheiro e ele pensa assim, não é meu, mas é 30 mil, né? 30 mil não é bem assim para me devolver. Isso resolveria tantos problemas na minha vida, né? Aí a pessoa começa a fazer o que a gente chama de racionalização, né? Encontrar desculpas dentro de si, né? Pensa assim, pô, o cara que tem 30 mil tem muito dinheiro, isso aqui não vai fazer falta para ele, para mim tá fazendo falta, né? Então começa a racionalizar e fica assim pensando, será que eu devolvo? Será que eu não devolvo? A gente até poderia pensar numa situação, ele titubeia e devolve, né? E diz assim, mas não é meu, e devolve. Ou ele fica titubeando assim, será que eu devolvo, não devolvo? E fica para si, mas ainda fica com um remorso, tá? Então, aqui daria para graduar isso aqui ainda mais, tá? Eu tenho textos que eu ainda graduo em mais etapas, mas vamos simplificar aqui o meu raciocínio. O quarto, ele acha o dinheiro, vê que é 30 mil e ele nem titubeia. Ele já vai pegar o dinheiro para ele. Só que ele não consegue pegar porque o dono se aproxima já e diz, olha, esse dinheiro aí é meu, acabei de perdê-lo, né? E o cara não consegue pegar, mas ele tinha aquela vontade de pegar. E o quinto caso, ele acha o dinheiro e pega para si, né? Ele nem titubeia e ainda consegue ficar para si o dinheiro. Bom, nessa situação aqui, quem é injusto, né? Quem é que sabe o que pertence? Quem é que sabe dar a cada um o que é seu? Né, o seu direito. No caso aqui, o direito do proprietário a ter a posse, né, e o uso do seu dinheiro. Né? Em vez a pessoa que achar pegar para si algo que é do outro, né, no caso, a justiça é dar a cada um o seu direito. No caso aqui, o direito do outro é o dinheiro. Né? Então, quem é que é a pessoa justa e injusta nessa situação? Vamos pensar que talvez fique claro também a questão da acrasia, né?
o Acrates, a pessoa que sabe o que é correto, mas não consegue escolher o que é correto, ele ao mesmo tempo que não tem, no caso da justiça, a virtude da justiça, porque o virtuoso é aquele que possui a virtude da justiça e escolhe o que é justo. E que nem diz Tomás de Aquino, a justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu direito. Constância e perpetuidade quer dizer, o cara sempre dá o direito do outro e mais do que isso, ele não titubeia, é perpétuo, né? É constante, é assim, se repete no tempo e é perpétuo, é firme, diz o Tomás de Aquino, né? Então, o virtuoso, a pessoa justa, ele não titubeia, ele chega e entrega o que é do outro, o seu direito, né? O primeiro e o segundo, né, que eu coloquei aqui em verde, aqueles que eles encontram o direito, tentam devolver e devolve, né? O outro, ele encontra o direito, tenta devolver com todo o seu coração e não consegue devolver. Tá? Em que pese exteriormente a ação da justiça não chegar a se realizar, ou pelo menos se realizar em alguma medida, não ficar perfeita a medida, né? Ele não dá o que é do outro, ele escolheu fazer isso, e a vontade dele é orientada sinceramente nessa direção, né? Então ele é uma pessoa justa, seja o que devolveu e não titubeou, seja o que não titubeou, tentou devolver, mas não conseguiu por circunstâncias alheias à vontade dele, né? O 3 aqui, ó, o 3, se nós pensarmos, é aquele que, eu coloquei duas situações até no 3, né? É aquele que acha o dinheiro e pensa se vai ficar para si ou se não vai ficar para si, e acha que é muito dinheiro e começa a se dar desculpa, né? O Acrates, né, se nós pensarmos em termos de regime, é o regime do final do ano, né? Depois do dia 1º eu começo o regime, né? Ou aquele que resolve assim, vou começar a economizar. Depois que virar o ano, depois de dezembro eu vou começar a economizar. Dia 1º de janeiro eu começo a economizar, né? Só que dia 1º de janeiro nunca chega, é sempre do ano seguinte, né? Então o Acrates é exatamente aquele que sabe que precisa economizar, sabe que deve fazer regime, sabe que deve dar a cada um o seu direito, mas ele não consegue ainda escolher aquilo que ele sabe, né? Então, tipo assim, um estudante de direito que tem estudado muito o direito e ainda tenha feito muitos estágios, tem a prática jurídica, ele pode até saber como resolver aquelas situações, mas ele ainda fica titubeando na hora de escolher, né, o que fazer, né? Ele não desenvolveu, ele não é uma pessoa justa ainda, tá? Ele, em que pese ter algum conhecimento teórico, em que pese ele ter alguma cultura jurídica, ele certamente ele ainda não tem o hábito da justiça. Nesse caso, a pessoa que acha tanto titubeia para devolver e acaba devolvendo, quanto titubeia para devolver e acaba não devolvendo, né? O que é pior ainda, mas ainda assim as duas não são exatamente pessoas injustas, mas também não são pessoas justas. Não tem a virtude da justiça, nem o vício da injustiça. Mas estão ainda num limbo aqui, num meio termo aqui, no mau sentido, né? Não são nenhuma coisa nem outra, né? Mas ao mesmo tempo elas não conseguem ainda fazer aquele impulso, né, da justiça perpétua, como diria o Tomás de Aquino, né? Por outro lado, o 4 e 5, que eu coloquei em vermelho aqui, mesmo o 4 tentando pegar para si e não conseguindo, a vontade dele já é injusta, né? Já é orientada a pegar o que é do outro, né? Ele já tem uma vontade desviada. Segundo, ele só não ficou por fatores alheios à vontade e à escolha dele, senão ele teria ficado com aquilo que pertence ao outro, né? O quinto, então, o que é pior, ele tinha a vontade orientada para a injustiça e ficou para si com o que era do outro, né? Então, em resumo, né? Um juiz que quer ser um bom juiz, não basta que ele estude a teoria e mesmo desenvolva um conhecimento prático realizando estágios, né, estudando a jurisprudência, aplicando em exercícios simulados, mas mais ainda, eu acho que as cadeiras de estágio, mais do que cadeiras práticas que ensinam a fazer petições ou a sustentar uma ideia num júri ou coisa parecida, mas mais ainda um estágio que tem esse poder de fazer uma prática assessorado por um profissional e de fato influenciar na vida das pessoas,
Isso sim vai levar a pessoa a desenvolver a virtude da justiça, né? Quando ela precisa fazer as escolhas e interferir mesmo. Porque aí, aquele drama todo que vai vir da escolha, por exemplo, divorciar um casal envolve não só, né, pensar nos direitos da mulher, nos direitos do homem, mas eu já tive situações em que os direitos da mulher, por exemplo, a gente conseguiu tudo e muito mais do que ela imaginava para ela, mas não conseguia fazer a decisão ocorrer, porque o marido não tinha nem condições de arcar com aquelas obrigações que ficou decidido que ele deveria arcar. Resultado, há um dado de realidade aqui, né? Que ainda que o juiz determine o impossível para o marido, muito além do que ele poderia pagar como pensão alimentícia, você não vai conseguir fazer com que ele pague. E aí, no caso, o marido dizia, eu vou preso, porque eu não tenho como pagar isso aqui. Podem me prender, é a única coisa que me sobra, né? E ao mesmo tempo, né? Isso é uma coisa que você só vai aprender na prática, né? Você até pode aprender na teoria como argumentar bem para ganhar o processo, ganhar mais, mas ainda assim, esse dado de realidade e todo esse drama, você vai experimentar ele apenas exercendo a profissão, seja como um estagiário, seja assessorando um juiz, ou mesmo no começo de carreira profissional, né? Que aí você pode se socorrer de pessoas que têm mais experiência, né? Bom, falamos então da prudência bastante, né? E a prudência vai ser a virtude dianoética, né, que vai ser desenvolvida através do estudo, né, do direito, mas também do exercício prático do direito, né? Vai nos habilitar a agir com a inteligência nas questões práticas, mas temos ainda as outras 3 virtudes cardeais, né? Que são, ao total, são 4 virtudes cardeais, são 3 virtudes éticas, e a coragem, a temperança e a justiça, e a 4ª virtude, que é dianoética, que é da parte racional, que é a prudência, tá? Então, quanto à prudência, que integra as 4 virtudes cardeais, já falei bastante neste vídeo. Agora, quanto às outras virtudes, eu vou ser um pouco rápido também, na medida em que já estudamos detidamente nos outros encontros essas 3 virtudes, né? Mas é importante você, não basta desenvolver a prudência, né? Se você quer ser uma pessoa justa, mostrei a importância de desenvolver a prudência e a prática do direito, né? Para desenvolver ela, né? É assim que você vai desenvolver. Então, para ser uma pessoa justa é necessário prudência, isso já fica claro. Mas essa é uma tese até que é do Platão, não é exatamente do Aristóteles, mas que passou no Aristóteles implícita, tá? Se não explícita, mas entrou em Tomás de Aquino de uma maneira explícita e eu concordo veementemente com essa tese, né? Qualquer pessoa que queira levar uma vida ética, e todos nós deveríamos querer, tá? Porque levar uma vida ética é ser feliz, né? E mais do que isso, no caso dos profissionais do direito, qualquer pessoa que deseje ser um profissional do direito deveria desejar julgar ou decidir, ou pelo menos atuar como um advogado ou como promotor, no sentido de produzir justiça. E então qualquer pessoa que esteja preocupado com a justiça deve pensar em se tornar uma pessoa justa, que nem eu vinha dizendo até agora, né? Nos tornamos tocadores de cítara, tocando cítara, justos, praticando atos de justiça. Deveria se preocupar em desenvolver a virtude da prudência, que é a sensatez, mas só essas 2 virtudes não são suficientes. É necessário que você desenvolva pelo menos 4 virtudes que são fundamentais. Por serem 4 virtudes fundamentais, mínimas, digamos assim, elas são cardeais, né? Cardeais quer dizer assim, fundamentais. Então, quais são elas? A prudência, que eu já falei, a justiça, que eu já falei, né? Que é a virtude que leva cada um a ter o próprio alheio, ou seja, o meio termo entre 2 injustiças, né? Seja por sofrer a injustiça ou por fazer a injustiça, quando cada um nem sofreu nem fez, tem o que é próprio, houve justiça, né? Além dessas 2, podemos também citar a virtude da temperança, que tem a ver com prazer, né? E é o meio termo entre o excesso e o defeito. O intemperante é aquele que se entrega a todos os prazeres de maneira não razoável, né? Não sensata. E o intemperante por falta, ou rústico, né? É aquele que não se entrega a nenhum prazer, de nenhuma forma. Esse também é um vicioso. Então é necessário ter alguma temperança para se escolher com justiça, é necessário ter a virtude da temperança para ser mais justo ao decidir um processo, e é necessário ter uma coragem também, né? Porque uma pessoa, imaginem vocês, né? Um juiz covarde, né?
A coragem ela tem a ver com medo, e a coragem ela opera em relação ao medo sendo um meio termo entre a covardia e a temeridade. O covarde é aquele que cede a todos os medos, né? Ou aquele que cede ao medo no momento que ele deveria enfrentá-lo, né? Ou nas condições, circunstâncias que ele deveria enfrentá-lo, ou que ele mesmo tem condições de enfrentar, né? Por outro lado, o temerário é aquele que não teme a nada quando deveria temer, naquelas circunstâncias ou diante das condições ou dele mesmo, né, das disposições que ele tem e deveria temer. Então, um juiz covarde, será que consegue decidir justamente um processo? Um juiz intemperante, será que consegue decidir justamente um processo? Um juiz insensato, será que consegue decidir justamente um processo? Platão, acredito que o Aristóteles e certamente o Tomás de Aquino e eu mesmo concordamos que não, né? Se a pessoa vai se propor a decidir justamente um processo, ele deve ser uma pessoa justa, deve ser uma pessoa sensata, mas também deve ser uma pessoa corajosa e temperante, né? Imaginem vocês, né? Como é que ficaria um juiz que, né, temesse a tudo, ou temesse algumas coisas, né? Posso colocar, né? Imaginem vocês, se coloquem na situação de um juiz que deve decidir um processo em que há pressão pública, né? E a mídia está fazendo uma pressão muito grande. Será que ele deve decidir em função da pressão ou ele deve decidir em relação ao que ele sabe que é justo, né? Um juiz covarde, ele certamente ele vai colocar em jogo aquilo que ele teme, não o que ele sabe que é justo. E se a pessoa é muito covarde, ele nem vai conseguir enxergar o que é justo, né? Vamos supor que a pessoa seja justa, tá? Seja uma pessoa sensata, mas não tenha desenvolvido a virtude da coragem. Numa situação em que seja a opinião popular, seja a mídia, ou seja mesmo uma facção criminosa esteja ameaçando ele, e ele não tenha mínimas condições de enfrentar isso que é temível, a possibilidade de desviar o julgamento de justiça dele, do que é justo, é muito grande. Se ele tiver um pouco de dúvida, certamente o medo vai julgar um papel, né? Por outro lado, se ele é uma pessoa corajosa e ele sabe o que ele deve fazer, essas outras questões não vão afetar de nenhuma forma a escolha dele, né? Porque ele já tem isso firme e perpétuo nele, as escolhas da coragem, né? Além das escolhas da justiça. Da mesma forma, um juiz precisa da temperança para decidir o que é justo. Porque sempre que houver uma matéria que afete os interesses dele, seja uma promoção, né, dentro da carreira de magistrado, um aumento, né, seja, sei lá, né, daqui a pouco pode até haver situações em que, esse ano ainda a gente viu ainda situações em que juízes do Rio de Janeiro, né, e eu acho que também juízes da Bahia, mas certamente do Rio de Janeiro, foram condenados, estão sendo julgados, né, por venderem sentenças, né? Então, a venda de sentença é, de fato, uma forma de intemperança que vai afetar a injustiça. Ou seja, o cara não consegue se contentar com o salário que ele ganha e ele precisa obter mais dinheiro. E aí ele vai obter esse dinheiro de maneira ilícita. Então, de certa forma, é uma intemperança porque ele quer outros bens, obter outras formas de prazer que ele não consegue ter acesso com o salário dele, né? E aí ele acaba vendendo sentença, acaba fazendo uma injustiça. E isso é interessante, né? Retomando, né? Porque, como a gente já viu em outros vídeos, por justiça, muitas vezes a gente deve atos de coragem, deve atos de prazer e deve atos da ganância, propriamente falando, né? Ou seja, a matéria própria da justiça, a matéria da temperança e a matéria da coragem. Ou seja, por justiça, muitas vezes, um médico deve enfrentar a pandemia e curar o paciente, porque é uma obrigação profissional dele, ele deve, por lei, ao paciente, né, o atendimento. Um bombeiro, da mesma forma, um policial, né, e são atos de coragem. E acabam, como são devidos ao outro em função de lei, né, são também matéria da justiça. Por justiça também, muitas vezes a gente deve se abster de subtrair o que é alheio, né, ou tantas outras formas que a gente pode ter de se apropriar do que é alheio
para ter com isso algum prazer, né? Por exemplo, sei lá, pegar um carro, né, que pertence a outra pessoa, né? Nesse sentido, ações de temperança são devidas às outras pessoas também, em função da justiça, em função da lei, né? A lei proíbe que a gente subtraia o que é alheio, né? Para ganhar dinheiro e gastar com alguma coisa. Então, em função disso, é injusto, juridicamente falando, né? Imoral. Então, esse aspecto da temperança é devido a outra pessoa, é também injusto, né? Além disso, tem a ação da própria justiça, né? Que é a pessoa que é gananciosa, que não se contenta com o que é próprio e quer o que é alheio, né? É uma pessoa injusta. O justo é aquele que quer o que é seu e não quer o que é o do outro, né? Dá a cada um o seu direito. Logo, tanto a questão da ganância, quanto a questão da coragem, quanto a questão da temperança, do prazer, acabam afetando o juízo de alguém que vai decidir o que pertence a cada um. Uma pessoa gananciosa vai desviar esse juízo, ainda que tenha estudado direito, né? E as leis, e a doutrina, e a jurisprudência. Uma pessoa covarde vai desviar esse juízo, ainda que tenha estudado a lei, a doutrina, e a jurisprudência e as súmulas, né? Uma pessoa intemperante vai desviar esse juízo também, ainda que tenha estudado a lei, a doutrina, a jurisprudência e as súmulas, né? Então é necessário não apenas se preocupar com a virtude da prudência, mas também com a virtude da justiça, mas ainda com a virtude da coragem e da temperança, né? Pelo menos com as 4 virtudes cardeais. Aqui no Data Show ainda eu coloco assim, o perdão, a generosidade. Evidentemente, né? Se você quer ser um excelente jurista, né, não basta se contentar com as coisas da justiça, mas você deve aprender também a perdoar, porque às vezes é exigível isso. Mesmo que a lei esteja a teu favor, você deve perdoar, tá? Você deve também ser generoso, porque ainda que a lei esteja do teu favor, a generosidade na hora de fazer um acordo é muito melhor do que exigir minudentemente o que está na justiça, tá? Como eu vinha dizendo, né, existe essas 4 virtudes cardeais, mas as ações da justiça elas acabam sendo interdependentes, né? Então a tese que eu mencionei do Platão e do Tomás de Aquino, né, e aceita por Aristóteles, pelo menos implicitamente, é de que essa tese aqui, inclusive, é expressamente aceita por Aristóteles no livro 6 da Ética Nicômaco. As virtudes, elas são interdependentes. Alguém que quer desenvolver a virtude da justiça não pode apenas, né, desenvolver esse aspecto do seu caráter, né? Vamos dizer que eu tenha convencido alguns aqui, né, que estão me assistindo. E aí a pessoa pensa assim, realmente tenho que me preocupar com o meu caráter para ser juiz. Logo, a virtude mais óbvia é a virtude da justiça. Passaria a dar a cada um o que lhe pertence, o seu direito. E aí me tornarei um bom juiz. Bom, já deixou de desenvolver a sensatez. E isso é fundamental. Vai dar problema, né? Porque mais sabe aquele que sabe como e sabe por quê e faz isso na vida das pessoas efetivamente e ainda é capaz de sustentar isso perante as outras pessoas, né? Tem fins razoáveis e meios razoáveis para alcançar aqueles fins, do que alguém que não dá atenção ao bom conselho e nem sabe os fins razoáveis e os modos razoáveis de se alcançá-los, né? Um insensato. Logo, aqui a pessoa já veria que precisa desenvolver a virtude da justiça e a virtude da sensatez ou da prudência. Mas isso não é suficiente, né? Como eu mostrei para vocês, ainda é necessário ser uma pessoa temperante e uma pessoa corajosa. Se a pessoa não é nem temperante nem corajosa, não vai adiantar desenvolver a virtude da justiça nem a virtude da prudência, né? É necessário, então, que pelo menos as 4 virtudes cardeais, que são a prudência, a justiça, a temperança e a coragem, sejam desenvolvidas. Pelo menos essas. Mas se além delas você ainda desenvolver a generosidade, o perdão e outras tantas virtudes, melhor ainda, porque o teu caráter ele é interdependente, né? Quanto mais você se esforçar no desenvolvimento de boas qualidades éticas, melhor será o teu caráter, tá? Acredito que esse seja o último ponto, né, dos que eu me propus a desenvolver, mas como eu estava dizendo, né, aquele que é minudente das coisas da justiça, aquele que não sabe perdoar, aquele que
não é generoso, que não sabe abrir mão dos seus direitos nunca, ele não é uma pessoa justa, segundo Aristóteles. Então entra aqui uma outra virtude que também auxilia, é uma virtude ética, tá? Que auxilia nessa questão do profissional do direito, né? Do operador do direito, seja um magistrado, advogado ou um promotor, né? No sentido de que existem situações que fogem à regra e apenas se você é capaz de identificar essa situação, identificar a regra que se aplica a ela, identificar qual é a finalidade desta regra, para que ela, qual é o fim, ou na linguagem jurídica dos dias de hoje, né? Qual é o princípio jurídico que justifica uma determinada regra. Por exemplo, artigo 121 do Código Penal, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Esta é uma regra de direito brasileiro, né? Que está no artigo 121, que tipifica o crime de homicídio. Qual é a finalidade dessa regra? Finalidade é preservação do direito à vida, ou o direito à vida, que está no artigo 5º caput da Constituição Federal. Ou seja, você deve ser capaz tanto de identificar o artigo 121 do Código Penal e que a finalidade desse artigo 121 é preservar a vida, né? Então, você deve ter essa virtude ética, que na verdade não é distinta da justiça, mas os teóricos dizem, seja Aristóteles, talvez Platão, certamente Tomás de Aquino, que ela não é algo diferente da justiça, mas ela é, na verdade, a recondução da justiça tomada de uma maneira assim, tomada a lei de uma maneira literal, e ela reconduz não a letra da lei, mas a verdade da lei, tá? Nessas situações em que a letra da lei falha, esta é uma modalidade também de justiça, ou seja, é a correção da justiça legal tomada num sentido literal. Ela reconduz a verdade dessa lei. E a verdade de uma lei, por exemplo, que proíbe o homicídio, né, o artigo 121 do Código Penal que eu mencionei, é proteger o direito à vida. E algumas circunstâncias, diz o Aristóteles, Tomás de Aquino e o mesmo Platão, né, essa lei que é geral, ela pode falhar. É necessário que você desenvolva também a virtude da equidade, que ela é uma forma de justiça, só que ela é uma justiça melhor que simplesmente aplicar literalmente a lei. Ela é uma justiça no sentido de corrigir a lei para a sua verdade. Aqui há um elemento ético que eu devo estudar em outros estudos mais detidos a respeito da equidade. Mas aproveitando esse estudo aqui, eu vou dar um exemplo que eu não dei ainda, que é um exemplo muito famoso no Tomás de Aquino. Tá? Comentário à Ética a Nicômaco de Aristóteles. Esse comentário foi feito por Tomás de Aquino, e na parte que ele vai comentar a equidade, ele dá esse exemplo que eu vou dar aqui hoje para vocês. Então, a pessoa que possui a equidade é uma pessoa que possui a virtude da justiça num grau mais elevado. E ele dá a cada um o que lhe pertence, mas ele faz isso para o bem. Então, muitas vezes, ele abre mão dos seus direitos, logo ele é uma pessoa generosa, e ele é capaz de perdoar, por exemplo, tá? Então, olhem só essa situação que Tomás de Aquino fala aqui. Tomás de Aquino, então, no comentário à Ética Nicômaco, diz o seguinte, ó. Em certa cidade foi estabelecido que os viajantes não subissem até os muros de um castelo sob pena capital, para que não pudessem usurpar o seu domínio. Porém, a cidade, tendo sido invadida por inimigos, eles tiveram que escalá-los para defendê-la. No entanto, nesse caso, não merecem a pena capital. Iria contra o direito natural que aos benfeitores se os recompensasse com uma pena. Olhem só que sensacional isso aqui, essa citação do Tomás de Aquino. Botei até um castelinho ali e o Tomás ali olhando para vocês, né? Com a pena dele ali, talvez, né? Escrevendo isso para vocês. Olhem só. Imaginem vocês que na Idade Média, o rei de um castelo fez uma lei que dizia o seguinte, ó, aquele viajante que subir nas muralhas do castelo será punido com a pena de morte, né? A pena capital. Certa feita, diz Tomás de Aquino, né, os viajantes, alguns estrangeiros, atacaram o castelo. E os guardas daquele castelo não davam conta de repelir a agressão que estavam sofrendo. E aí convocaram os viajantes que estavam dentro das muralhas do castelo para que auxiliassem eles a repelir aquela agressão injusta que eles estavam sofrendo, né? Aquela tentativa de invasão. E os viajantes subiram na muralha do castelo.
O que o Tomás de Aquino diz? Nessa situação, pela letra da lei, pela literalidade da lei, esses viajantes que subiram ao castelo cometeram o crime da lei, isto é, o viajante que subir na muralha do castelo será punido com a pena de morte, com a pena capital. Pela letra da lei aplicada diretamente, eles cometeram o crime prescrito com pena capital, né? Previsto na lei. Contudo, pela verdade, pelo bem da verdade, pelo direito natural, diz Tomás de Aquino, seria injusto que se punisse aquelas pessoas que fizeram o bem da comunidade, isto é, subiram na muralha do castelo, não para atentar contra o castelo, mas para defender o castelo, né, com uma pena capital. Nesse caso, talvez seria razoável até que se os premiasse, né? Em vez de punir, os premiasse. O que seria de uma comunidade política que punisse os seus benfeitores? Isso é insensato, isso é injusto, isso poderia ser até mesmo uma covardia ou uma intemperança, né? Certamente é injusto e insensato. Fere o direito natural, fere a medida da razão aqui. Não fere, talvez, aplicar literalmente a lei do castelo, a lei da comunidade política, levaria à execução. Mas aplicar o direito natural, a sensatez aqui, aquela lei que é prescrita pela racionalidade do ser humano, né, leva a gente a corrigir a literalidade da lei, né, a injustiça literal e gritante aqui de se punir uma pessoa que fez o bem da comunidade e não se executar esses viajantes que subiram a muralha do castelo. E com isso, gostaria só de resumir para vocês as questões que eu abordei. Então, primeiro, aqui se vocês têm que pegar pontos assim, o que eu abordei disso aqui, né? Eu acho que 6 pontos mostram que, né, é importante para uma pessoa que quer ser um bom magistrado, um bom advogado, um bom promotor, ou seja, em qualquer função que a pessoa vá exercer dentro das carreiras jurídicas, né, dentro daquilo que a gente chama de operadores do direito, a pessoa deveria se preocupar pelo menos com esses 6 pontos aqui, né? Porque eles vão influenciar, não basta apenas estudar no vademecum, estudar na doutrina, estudar na jurisprudência, né? Esses 6 pontos podem influenciar na atividade profissional dessa pessoa. E com isso, eu encerro essa apresentação e agradeço muito. Se vocês tiverem alguma questão, podem colocar nos comentários. Tá?